E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos à questão de número 23 do nosso projeto EAR-ESA. Tudo bem? Mais uma questão de geometria analítica importante. Tá legal? Então, aproveitando esse início de vídeo, você já sabe. Deixa o like agora aí, moçada. Isso ajuda demais o nosso desenvolvimento. Tudo bem? E não esquece de se inscrever no canal para que você obtenha todas as atualizações que nós vamos aí produzir ao longo desse ano. Tudo bem, moçada? Então vamos à questão de número 23, que diz o seguinte: a curva x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y mais 1 igual a zero tem um único ponto comum. Então vou sublinhar essa criança. Então a curva tem um único ponto comum com a reta x mais y igual a k, onde o k é uma constante real. A soma dos possíveis valores de k então vamos juntos, galera. Bom, você já percebe que essa questão ela tem a mesma estrutura das questões anteriores, que tratam sobre a interseção entre duas curvas. Tudo bem? Conseguiu visualizar isso? Percebeu que não vai mudar em nada a nossa estrutura que nós vimos nas questões anteriores? Então você já sabe que para encontrar a interseção entre duas curvas quaisquer, basta que você faça o quê? Basta que você resolva o sistema formado pelas equações dessas duas curvas. Então vou escrever esse sistema para que você tenha aí plena noção do que fazer. Então está aqui a equação da curva e aqui está a equação da reta, x mais y igual a k. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte: vamos utilizar a mesma técnica das questões que já fizemos. Aplicar o método da substituição. Vou isolar x ou y, não importa. Aqui eu vou escolher isolar o y. Depois é claro que você vai refazer essa questão. Ao invés de isolar y, você isola o x, para que você treine todos os aspectos até algébricos, tudo bem? E y eu substituo na primeira equação do sistema, colocando k menos x. Então, qual é a conclusão? Vamos lá. Então nós temos x ao quadrado mais y. Quem é o y, galerinha? É o k menos o x ao quadrado, perfeito? Menos 2x, menos 2 que multiplica o y, que é k menos x, mais 1, não é isso? E isso igual a zero. Tudo bem? Agora a gente só precisa fazer essas operações. Então vamos lá. Então nós temos x ao quadrado mais quadrado da diferença entre dois termos. Então vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Menos 2x, está aqui, ó, menos 2x. Aqui nós aplicamos a propriedade distributiva. Menos 2 vezes k, menos 2k. Tudo bem isso? E aqui, olha, menos com menos, mais 2 vezes x, 2x. Não podemos esquecer do 1 e igualarmos isso a zero. E aí você observa que uma coisa legal aconteceu. Menos 2x mais 2x, nós podemos cancelar. E aqui nós vamos fazer as operações com os termos semelhantes. Ou seja, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Nós temos aqui somente este termo associado à variável x. Então, nós só precisamos repeti-lo. Menos 2kx. E você tem termos que não estão associados à variável, que é o k ao quadrado menos 2k mais 1, que é o k ao quadrado menos 2k mais 1. E isso é igual a quanto? E isso, galera, é igual a zero. Então, nós obtivemos uma equação
do segundo grau, moçada. E aí, o que eu faço com essa equação do segundo grau? A primeira coisa que você não pode confundir é a variável dessa equação do segundo grau é a variável x. Pelo enunciado, o k é uma constante que nós queremos encontrar. Tudo bem, moçada? Ficou claro isso no primeiro momento? Beleza. Você está diante de uma questão que nós já fizemos antes, só com números. Apareceu esse k aí para dar um up na questão. É claro que a sua vaga não vai vir de mão beijada, não é? Essa é a regra do jogo. Então, por isso, eu fiz um resumo de toda essa estrutura voltado para você, EAR e ESA. Como assim, Anderson? Olha o que eu fiz aqui para você. Gostou da mágica, né? Então se liga, galera. Interseção entre reta e circunferência. Galera, o que eu falei aqui de forma geral é por uma interseção entre duas curvas quaisquer, perfeito? No nosso nível EAR e ESA, nós vamos ter em comum interseção entre reta e circunferência. Você EAR, você só estuda reta e circunferência na geometria analítica. Para você da ESA, além desse estudo, você tem o estudo também das cônicas. Essa estrutura inicial que eu falei, ela serve para quaisquer interseções entre curvas. Tudo bem? Então, para que fique uma coisa unificada para a EAR e para a ESA, esse texto aqui é imprescindível. Então, como é que você obtém a interseção entre uma reta e uma circunferência? Tudo bem? São dois passos. Primeiro passo é você resolver o sistema, foi justamente o que nós fizemos, formado pelas equações das curvas, reta e circunferência, beleza? Obtendo uma equação do segundo grau. Olha aqui, ó. Você sempre vai obter uma equação do segundo grau. E qual é o segundo passo? É a análise do delta dessa equação. A análise do delta é que vai me dizer quantos pontos de interseção nós temos através dessas curvas. Se o delta dessa equação de segundo grau obtida no primeiro passo for maior do que zero, você tem 2 pontos de interseção. Se o delta for zero, você encontra 1 ponto de interseção. E se o delta for negativo, você não tem ponto de interseção vinculado a essas curvas. Tudo bem? Então você já percebe que tudo que nós precisamos fazer agora é analisar o delta. Perfeito? Deixa eu fazer aqui, que eu não sei como vai ser essa historinha de espaço. Então aqui você tem o primeiro passo. E aqui você vai ter agora o segundo passo da nossa estrutura. Vamos calcular o delta. E o delta, para quem não lembra, é dado por b ao quadrado menos 4ac, onde a, b e c são os coeficientes da equação do segundo grau. Então, nós já podemos escrever assim. Quem é o b? É o coeficiente de x, que você enxerga que é menos 2k. Então, tá aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é o termo independente, que é k ao quadrado menos 2k mais 1. Tudo bem? Então vamos efetuar todas essas operações indicadas. Menos 2k ao quadrado, nós temos o que aqui? Nós temos 4k ao quadrado. Beleza? Então olha aqui, ó. Menos 8 vezes k ao quadrado, menos 8k ao quadrado. Menos 8 vezes menos 2k, ó. Menos com menos dá mais. 8 vezes 2, 16k. 8 vezes 1 dá 8, só que com o sinal negativo. Então, o nosso delta, ele corresponde a qual estrutura, galera? Então, o nosso delta, ele vai ser quem? 4k ao quadrado menos 8k ao quadrado menos 4k ao quadrado mais 16k, não é isso? Menos 8. Tá aqui o nosso delta. Perfeito? Mas a questão já nos informou que esse delta ele tem que ser o quê, moçada? Você já observa que esse delta precisa ser igual a zero.
Mas por que, Anderson? Porque ele informa no enunciado que essas curvas possuem um único ponto de interseção, um único ponto comum. Então a condição para que isso ocorra é que o delta seja igual a zero. Beleza? Então vou terminar aqui, que a gente ganhou um espaço legal. Então vou terminar aqui, tudo bem? Então vamos fazer com que este delta seja igual a zero. Portanto, nós vamos ter a seguinte equação do segundo grau associado agora à variável k. Menos 4k ao quadrado mais 16k menos 8, e isso igual a quanto? A zero. Lembrando que nós podemos dividir toda esta equação por menos 4. Por quê? Para que nós, além de simplificarmos os coeficientes, a gente elimine o sinal negativo associado ao termo do segundo grau. Então, nós vamos obter a seguinte equação: k ao quadrado menos 16 dividido por 4, 4k, mais 2, e isso é igual a quanto? Isso é igual a zero. Ele quer que você resolva a equação do segundo grau? Bom, galera, o aluno despreparado ele vai calcular as raízes para somar as raízes. Cara, e se você calcular as raízes dessa equação, você vai chorar. Não é os possíveis valores de k que ele quer. Ele quer a soma dos possíveis valores de k. E como é que você obtém a soma dos possíveis valores de k, moçada? É você aplicar conhecimentos de soma e produto das raízes, que no caso são os possíveis valores de k. E como é que você soma as raízes de uma equação do segundo grau? Você encontra lá da teoria base de equação do segundo grau a soma das raízes menos b sobre a. Então nós temos o menos da expressão, o b, que é menos 4, tá aqui, ó. O b vale menos 4, sobre o a, que vale quanto? O a é o coeficiente de k ao quadrado, que é 1. Então, a soma dos possíveis valores de k, isso vai nos dar como resultado final o 4. Olha que questão interessantíssima, moçada. É assim que vai ser o diferencial para a sua aprovação. São essas questões que vão fazer, sim, a diferença na sua aprovação, no seu sucesso. Legal? Então, a resposta é a letra A, de aprovação em massa. Beleza, moçadinha? Tudo bem? Então, qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa aí nos comentários para que eu possa te atender da melhor forma possível. Tudo bem? No mais, agradeço aí a presença de vocês. Bons estudos rumo ao sucesso, galera. Valeu!